Olá, pessoal. Bem, pessoal, hoje nossa aula vai ser sobre socialismo, o sistema político e econômico, e também vai tratar sobre o capitalismo, Então, assim, dois sistemas políticos e econômicos bem diferentes. Na questão do socialismo, é uma prática política e econômica, e esse sistema, ele propõe, ele, ele idealiza uma sociedade mais justa, mais igualitária, certo? Onde não haveria exploração do homem pelo homem, certo? Não existia a propriedade privada, que seria o Estado. O Estado não comandaria os meios de produção. Para a gente entender melhor o sistema socialista, tem uma ideia, uma ideia pautada, que não haveria ricos nem pobres. Seria uma sociedade justa e igualitária, certo? Como a gente sabe que isso durante o processo foi difícil, até hoje é difícil, mas é importante a gente falar sobre essas práticas ideológicas, políticas e econômicas. Então, o fundamentalismo do socialismo, vamos falar aqui desses dois camaradas aqui, Karl Marx e Friedrich Engels, eles viveram numa época onde viram a exploração das pessoas dentro das fábricas e as indústrias. As pessoas trabalhando bastante, recebendo poucos salários, em uma situação de miséria. Mesmo trabalhando demais, as pessoas viviam na miséria. É aí onde Karl Marx e Engels, ele diz que só implementando o socialismo, tirando o poder do Estado, o poder dos burgueses, que a sociedade, enfim, teria o êxito total, e a produção, os meios de produção ficariam nas mãos das pessoas das classes sociais mais baixas. Em resumo, a gente pode entender que Marx e Engels, eles abominavam o regime capitalista, de questão do lucro, do dinheiro, da usura, da exploração do homem pelo homem, Pois bem, mas isso aí a gente vai aprender e aprofundar mais desses dois camaradas nessa parte aqui, onde fala socialismo científico. Para a gente saber o que eles imaginavam, eles diziam que só quando o povo, quando a população, quando os proletariados, que na verdade eram os trabalhadores dessas fábricas, só atingiria o seu auge financeiro e a sua independência financeira quando acontecesse uma revolução dos camponeses, dos proletariados, melhor dizendo, dos trabalhadores, contra o sistema, que esse sistema era o sistema o sistema capitalista. Os burgueses dessas fábricas que exploravam os trabalhadores. Então, quando a população se unisse e causasse uma revolução contra esse sistema, só assim atingiria o auge e a igualdade social. Então, nessa concepção que estamos falando aqui, se caracteriza o socialismo científico, porque antes tinha uma explicação que era o socialismo utópico, que eles sabiam que a população, sabiam que o povo estava sendo explorado, sabia que deveria mudar esse sistema de exploração do trabalho, mas não sabiam como. Já nesse caso aqui, do socialismo científico, Karl Marx e Engels, ele mostra que é possível fazer uma revolução contra o regime capitalista e diz como. Por exemplo, ele diz que só a partir de greves e revoluções é possível mudar essa realidade. Só quando o proletariado sair com armas na mão, o que tivesse na mão, não só a arma física, mas a arma intelectual, com o pensamento filosófico e sociológico, atingiria esse grau de transformação da sociedade. Esse é o socialismo científico que causa causou até um certo ânimo, sobretudo depois da Revolução Industrial, mas vamos ver quais foram dessas práticas que sobressaíram, certo?
Então, socialismo científico rompe com o socialismo utópico, porque, diferentemente, esse socialismo científico de Marx e Engels mostra como a população sairia do sistema de exploração proletária. Vamos lá? Então, vamos lá. O sistema capitalista é bem diferente, né? O sistema capitalista, o Estado, né, ele não fica livre. Existe o quê? A livre concorrência. A livre concorrência dos mercados, onde o principal, como a própria imagem está dizendo aí, é tirar lucro de tudo. Né? Essa é uma prática muito característica. Eu coloquei essa imagem aqui, essa charge para vocês, que representam muito bem o regime capitalista. Cada um, né, tem oportunidade, né? A defesa do capitalismo é essa, né? Vejam só. No capitalismo, cada um tem a liberdade de crescer e de ter aquilo que bem entender. Resta ser mais esperto ou no trabalho ou nas oportunidades, né? Aproveitar as oportunidades. Muito embora que passe por cima dos valores morais e éticos da sociedade que tem esses fundamentos, né? Então vamos lá, algumas dicas do regime capitalista. Algumas fases, aliás, né? Tivemos no início a fase do capitalismo comercial, quando acontece o quê? Aquela acumulação do capital por meio dos lucros obtidos com o comércio. É o começo, né? Depois da transição do período a transição do período medieval para o período capitalista, né? Essa questão de comércio, essas trocas que vai gerar justamente um acúmulo de capital, e esse acúmulo de capital vai culminar no capitalismo industrial, que vai ser a indústria, né, a fábrica absorvendo esses trabalhadores para trabalhar de forma, eu diria não, Karl Marx fala, né, trabalhar de forma em regime não de escravidão, mas de uma servidão para os burgueses. Então, essa é a fase do período do capitalismo industrial. Também Karl Marx fala que nesse período, né, desse capitalismo, aconteceu o que? A mais-valia, que o trabalhador trabalha muito mais daquilo que ganha, né, no período, nessa segunda fase do capitalismo industrial. É o trabalhador, que ele chama de proletariado, sendo explorado pelo burguês, pelo dono dessas fábricas. Esse é o processo, né, do capitalismo industrial. Terceira fase é o capitalismo monopolista, que é o capitalismo financeiro, que aí são as grandes empresas, as grandes multinacionais, os bancos, os acordos de mercado, né? A busca por absorver, por vender seus produtos industrializados de forma regional, né? Territorial, mas também, com certeza, o global, atingir a maior concentração de bens, a maior concentração de riqueza, e que a gente pode chamar também do monopólio comercial, certo? Essa prática, o pequeno sempre vai perder para o grande, né? E o grande, né, o pequeno sempre perde para o grande. Mas, com essa liberdade que é dada no regime capitalista, com práticas, com organização, o pequeno pode chegar, né, é muito mais difícil, mas pode atingir até ser uma grande empresa ou até mesmo uma multinacional. Ou seja, no regime capitalista há uma liberdade comercial, uma liberdade de crescimento. Muito embora que esse crescimento, né, é característico, que é passando por cima de alguém. No sistema capitalista, segundo Karl Marx, ele fala que não é impossível crescer sem passar por cima de outras pessoas, certo? Então a gente vai ver algumas fases, né? A gente está vendo aqui algumas fases do sistema capitalista e algumas características iremos ver agora. Bem, no regime capitalista, nós temos, que eu já falei, a propriedade privada, que é o Estado, né? O Estado comandando aquilo que se produz e controlando aquilo que até os meios de produção o Estado controla, diferentemente do regime socialista. Uma economia de mercado, né? Na questão a lei da oferta e da procura, né? A livre concorrência, né? As pessoas vendem aquilo que quiser, né? Ofereçam os melhores preços, as melhores condições, e aí fica livre para você crescer dentro daquilo que você está produzindo. E o que caracteriza mesmo é o trabalho, outra característica, aliás, é o trabalho assalariado, tendo em vista que esse trabalho assalariado
Muitas vezes não é nem compatível, o trabalhador não ganha nem aquilo que é merecido, mas acha melhor trabalhar ganhando pouco do que não trabalhar, certo? E o principal de tudo, este sim, do regime capitalista, é o lucro. O lucro é a base de tudo. Por conta do lucro, por conta do dinheiro, as pessoas sofrem, as pessoas fazem os outros sofrerem, porque o principal de tudo, no campo de empresa, é o lucro, porque a partir desse lucro se investe mais em tecnologia, que vai gerar mais lucro, que investe mais em tecnologia, e assim vai virando aquilo que a gente chama de uma corrida científica, onde o principal sempre é o lucro, ok, gente? Então, eu agradeço a vocês pela participação. É apenas algumas explicações para que vocês possam ver. Atividade, vamos lá. Então, vamos entender agora a atividade que a gente vai fazer. Bem, a atividade é você enumerar os pontos positivos e negativos do regime capitalista e do regime socialista. Ou seja, melhor dizendo, as características gerais do regime capitalista e as características gerais do regime socialista. Qualquer dúvida, pode entrar no meu privado e a gente conversa, ok? Até mais e até breve.